Duplo Expresso. E aí, tá tudo bem com você? Bom dia, eu sou Wellington Calazans e começa aqui o programa Duplo Expresso, o programa de informação através de comentários, entrevistas e análise política. Eu estou falando ao vivo a partir de Estocolmo, capital da Suécia. Quem apresenta o programa comigo é Rômulus Maia, que está em Berna, capital da Suíça. Bom dia, Rômulus. Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos ouvindo nessa terça-feira, dia 7 de agosto de 2018. Hoje vamos ter um programa de intenso debate, Wellington Calazans. A gente vai ter o Paulão aí, mas vai dar para discutir muito desses desdobramentos dos últimos dias. Paulão vai vir mais uma vez lembrando de temas importantes pela luta nacionalista, porque essa é a luta desse ano. E é a luta inadiável. Não dá para esperar 6 anos lá, como disse o Zé Dirceu, não, para voltar daqui a 8, porque já vai ser um cemitério irreversível integrado ao projeto de desenvolvimento dos Estados Unidos. Então, a luta é esse ano, é inadiável. Quem quer lutar, vai lutar em 2018, Wellington. Rômulus, é importante lembrar o seguinte: esse papo de que daqui a 6 anos vai ser insuportável toda essa política do regime Temer, que está em vigor desde 2016, e, e que está promovendo o que a gente chama aqui no Duplo Expresso de holocausto dos pobres, né, nessa terra arrasada que virou o Brasil. É como eu falei, isso é de um egoísmo sem precedentes. Egoísmo porque ele sabe que até mesmo, do ponto de vista físico, ele não terá forças para lutar daqui a 6 anos. Do ponto de vista político, estará ainda mais mergulhado nos desgastes que se permitiu colocar através da perseguição jurídica e foi vítima, graças ao espaço que deu dentro do PT de figuras bizarras como Tássio Genro, Zé Cardoso, Mercadante e todos os artífices do PT judiciário, que foram os grandes responsáveis pela invasão da justiça na política, quebrando definitivamente a soberania popular. Não dá para falar, Rômulus, sobre campanha política eleitoral em 2018. Estamos falando de uma farsa jurídica e peças vendidas ou chantageadas tentam legitimar através da mentira que contam ao povo. Políticos corruptos ou canalhas, à direita ou à esquerda do espectro da política, tentam convencer você que está me assistindo que essas eleições são eleições normais. E aquela velha luta do bem contra o mal voltará a estar em vigor. Não existe bandido, não existe mocinho. Existe um povo enganado pelo monopólio da comunicação social, controlado por uma empresa corrupta como a Rede Globo, que está na máfia da FIFA e que é uma das maiores sonegadoras de impostos do Brasil, e atende a interesses dos Estados Unidos da América, serviços de inteligência norte-americano dentro do Brasil, e está entregando o nosso pré-sal e hoje vai dar um mergulho no precipício, onde o Senado, e o Paulão vai estar aqui para falar sobre isso com a gente, vai escancarar no polidense da abertura de mercado para abrir 20 bilhões de barris de petróleo. São 3 Noruegas de petróleo que serão entregues descaradamente para cobrir rombo de um governo corrupto, de um presidente ladrão, e que ele sequer pode processar quem o chama de ladrão, porque as provas são públicas, ele não está preso porque tem o cargo que o protege, e também de uma esquerda de telequete, que finge que luta, mas faz teatro para o festival de dispersões e entretenimento da sociedade brasileira nesse momento crítico de entrega, desmonte e destruição da soberania nacional e também
do Estado Social brasileiro. Rômulo, a situação é delicada e essas sementes que são plantadas aqui no Duplo Expresso e em alguns raríssimos espaços, isoladamente, são de fundamental importância para que cada eleitor que busque uma verdade e uma visão possível e plausível diante de tudo que nós estamos vivendo, possa se transformar num verdadeiro combatente para a reconstrução da esquerda e para um replanejamento de país. Porque, a partir de 2018, quando tiraram Lula, que tinha o referendo revogatório como uma das suas pautas, e tinha democratização da Rede Globo, perdão, tá vendo? É até redundante, né, falar sobre comunicação social e Rede Globo, ela é a dona da comunicação social. Sobre a democratização da comunicação social no Brasil, quando isso acontece, a eleição já está realizada. Já houve eleição no Brasil. Não precisa mais, não precisa aí fingir que nós temos um candidato à esquerda, um candidato à direita, um candidato ao centro, não tem, não existe. Esse teatro só vai atrasar essa necessária luta, essa necessária revolução. Historicamente, nos mergulharam. Então, é preciso que você, que está me assistindo, tenha consciência que política não é falar o que você gostaria de ouvir. É ter contato com os verdadeiros acontecimentos e fazer reflexão profunda sobre quem é quem e o que o outro disse e não fez. É mais ou menos isso. Rômulo. Wellington, como esperado e como já vinha se anunciando desde a semana passada, o nível de ataques às páginas do Duplo Expresso, aos seus perfis nas redes sociais, por essa ala que responde aos comandos da máquina partidária, seja ela paga ou seja ela realmente militante, por acreditar que o mais importante é preservar o partido acima de qualquer coisa, realmente vieram para cima da gente com as exposições que a gente fez. Já era esperado, a gente contava com isso e não tivemos medo de comprar briga no passado e não vai ser agora. Agora é interessante, quem dessas pessoas usa o argumento de que nós somos quinta coluna ficou com um baita problema desde ontem. Por quê? Porque a defesa do Lula, onde está o Fernando Haddad, que é o maior beneficiário da derrota do seu cliente, porque é da candidatura, desistiu só ontem do recurso que ia permitir que o STF declarasse o Lula inelegível nessa semana, antes ainda do registro no TSE. Foi o Duplo Expresso que falou disso desde o dia 16 de julho, reafirmou na semana passada e publicou um artigo no domingo que mostrava claramente que os advogados estavam no esquema e fizeram isso justamente para que o STF pudesse dizer. Ficou tão escancarado que se eles tivessem deixado, e ainda mais por conta disso, de propósito, ontem no Drops, a gente fez questão de ressaltar isso naquele dia, falando, olha aí, o advogado é o maior beneficiário da derrota do cliente. Como ficou muito escancarado, eles foram obrigados a desistir do recurso no STF. E só por isso, só por causa do nosso trabalho aqui, que o STF não vai poder declarar o Lula inelegível nessa semana. Pode ser ainda, Wellington, que eles tentem um golpe, porque a defesa providencialmente deixou para o último minuto. A sessão do STF já é na quarta-feira. Os caras desistiram na segunda. A gente falou desde 16 de julho, aí, 3 semanas atrás. Reforçamos na semana passada. Reforçamos no domingo. Aí, reforçamos ontem no Drops, para viralizar. Aí ontem, no fim do dia, vem essa informação de que eles desistiram, aliás, no meio do dia. No meio do dia, vem a informação de que eles desistiram do recurso. Se não fosse o nosso trabalho aqui, o Lula seria declarado inelegível na quarta-feira. Para desmobilizar, para ninguém ir no dia 15, registrar a candidatura, ninguém em Partido do Brasil, e aí ser mais fácil dizer, ah, não, eleição sem Lula não é mais fraude, não, agora a gente bota o plano B. Então, assim, o nosso trabalho aqui já mostrou a capacidade de mudar essas questões.
Mais de uma vez a gente ajudou o presidente Lula. Foi por causa do trabalho que nós fizemos aqui, Wellington, que o relatório da Polícia Federal foi adiado em 2 semanas, o que o Sérgio Moro, a perícia que ele pediu nos supostos documentos do Odebrecht. Reconhecido pela defesa do Lula, que nos deu os parabéns. Só falta eu ter que mostrar print, Wellington. É o que falta, né? Para as pessoas abrirem os olhos. Não vou fazer isso, mas recebemos, podem perguntar, ele vai ter que confirmar, porque tem print, então tem que confirmar. Nos parabenizou, adiaram em 2 semanas. Nessas 2 semanas, como a gente mostrou que tinham sumido 3 mil documentos na viagem do Deltan Dallagnol para o Brasil, no voo, ele deixou com a aeromoça 3 mil documentos, eram 18 mil, chegou lá em Curitiba com 15 mil. Quem estava nesses 3 mil documentos que sumiram, que o Deltan Dallagnol sumiu? Pois é, aí por conta disso, depois das 2 semanas que a Polícia Federal pediu para esse adiamento para ajustar o discurso, que ela ia dizer que era tudo sério, Wellington. Estava tudo armado para a Polícia Federal dizer que ali era prova irrefutável. Eles tiveram que dizer que não, que foi manipulado, que tinha coisa faltando. Por causa do nosso trabalho aqui. Quantas vezes, por causa do nosso trabalho aqui, Wellington, deu essa sobrevida ao presidente Lula? A sua disputa até jurídica, essa que é falsa, a gente deu uma sobrevida porque não podia ficar tão descarado. Muitas vezes, e a última foi essa, expondo esse acerto que estava entre a defesa e o STF para declarar ele inelegível nessa semana e esvaziar o ato do dia 15. Então, me desculpe, vocês que falam que a gente aqui está querendo sabotar, que Quinta Coluna, estão com um baita problema depois de ontem, que a defesa foi obrigada, por causa do nosso trabalho, a fazer isso. E outra coisa, Wellington, tem muita gente de boa fé, efetivamente, amigos queridos, inclusive. Tem uma que comentou lá, que é uma amiga querida, desde o início da luta aí, assina como Amora, publicou lá no site, ontem, no post que eu publiquei, dizendo o seguinte, ó, querido Rômulus, com o provável impedimento de Lula, que creio eu prescinde de traidores dentro do PT, do próprio PT, ela diz o quê? Para ele ser impedido não precisava de traição. Eu digo que precisava sim, porque se não fosse a traição ele tinha botado o povo na rua, tinha feito resistência em São Bernardo, não tinha ido preso. Então não subestimem a importância para essa trama, todos os recursos que deram errado, a defesa jurídica equivocada, todas as mentiras que o Zé Cardoso falou para ele ao longo do tempo. Então foi importante sim para esse resultado. Ela foi imprescindível, não foi importante, foi imprescindível. Mas vamos pela tese dela. Com o provável impedimento de Lula, que creio eu prescinde de traidores dentro do próprio PT, Haddad e Manuela não seria uma chapa com chances reais de vitória? Com todos os apoios que receberão, inclusive do Lula? Gente, e eu fico sério, Wellington, eu fico compadecido, assim, porque são pessoas que estão no Brasil. Então elas estão vivendo a realidade. As pessoas tentam se agarrar a qualquer esperança no desespero. Mas não pode ser uma esperança suicida. Essa eleição está resolvida. A militância do PT precisa resolver: é golpe ou não é golpe? Se é golpe, por que o golpista que está com a caneta na mão vai entregar ela de bandeja numa eleição cuja totalização é secreta? Onde os institutos de pesquisa estão todos no esquema? O pessoal dos institutos de pesquisa, Wellington, costuma dizer que eles são os institutos que menos erram em pesquisa no mundo. Por que isso? Será que o Brasil tem os melhores estatísticos do mundo, melhores que os dos Estados Unidos? Ou será que a pesquisa está ajustada com o resultado que vai abrir na urna? Para tirar um pouco do de cima, botar o de baixo um pouco para cima, botar um pouco de cima para baixo, às vezes pegar uma pessoa que estava ameaçada de não ir para o segundo turno e passar na frente do terceiro? Por quê? Que mistério é esse? Que expertise brasileira é essa que faz nós termos os melhores institutos de pesquisa eleitoral do mundo? É uma piada. É uma piada. Então, não há chance, minha querida Amora. Assim, fico compadecido, sinceramente. Não há chance real de vitória, porque essa eleição está contratada, ela está sendo gerida pelo golpe. Que é golpe! Gente, é golpe, está sendo gerida pelo golpe, pelo TSE. Não era com o STF com tudo? É ou não é? É ou não é com o STF com tudo, gente? Acorda! A eleição que está gerida pelo golpe, com a caneta, ele vai entregar a caneta numa eleição para uma pessoa que vai dizer no horário eleitoral que vai ser o preposto do Lula, eu sou Lula, Lula sou eu, e eu vou fazer tudo que o Lula mandar. Eu vou lá toda semana na cadeia perguntar o que ele quer que eu faça. Se era para permitir que ele fizesse, para que prender o Lula? Para que caçar sua candidatura? O problema do Lula, por que ele precisava ser caçado? Porque ele é a única pessoa capaz de fazer mobilização popular no Brasil. Olha como a Dilma ficou sitiada no golpe. Ela não podia, ainda mais pelas políticas que ela adotou, principalmente no segundo mandato. Não tinha como chamar o povo para a rua. Ficou uma pata manca que levou o golpe. Com Haddad vai ser diferente? Ele pode chamar o povo para a rua?
Não pode. Quem podia era o Lula e é por isso que ele está preso. E quiçá por isso vão matá-lo no ano que vem. As pessoas precisam acordar, Wellington. É ou não é golpe? O PT dizia que eleição sem Lula é fraude. Agora não é mais fraude? Deixou de ser fraude? E a fraude é não só por tirar o favorito, é porque o resultado não tem como ser diferente. Acorda, gente. Fala, Wellington. É preciso adaptar isso aí. PT sem Lula é fraude. Porque é o seguinte, Gleisi Hoffmann ontem, e eu falei que ela voltaria mudada de Cuba, dado com as más companhias, Gleisi voltou de Cuba mudada. Wellington, vamos esclarecer só. Uma pessoa que estava, além da presidente Dilma Rousseff, foi com ele, sabe quem, Wellington? Aquele que mentiu pro Lula e falou que se ele se entregasse no sábado, ele ia sair na quarta. O laranja podre do PT, José Eduardo Cardoso, foi representar o partido no Foro de São Paulo, em Cuba. E vocês estão dizendo que a traição ao PT não foi importante para esse resultado? O cara que chegou lá em São Bernardo, daqui a pouco eu vou botar o extrato aí, Wellington. São 4 minutos quando pega depoimento. Foi ele que chegou lá falando, Lula, não, você tem que se entregar agora na quarta, porque aí você, agora no sábado, você vai sair na quarta. Ele foi com a Dilma e a Gleisi pro Foro de São Paulo, em Cuba. Está calling the shots, está lá ajudando nos bastidores a fazer as decisões. Continua como o Rasputin da República, como era no governo Dilma, quando se preparou a Arapuca para o Lula, aprovando lei que permitiu superpoder de ditadura para o Judiciário e Ministério Público, que levaram a gente onde estamos, que fizeram com que o Lula caísse na cadeia. E, Wellington, só uma observação e vou passar para você agora. As pessoas precisam acordar e começar a ligar uma coisa com a outra. Como que aquele grampo na Dilma e no Lula foi parar na Globo 2 horas depois? Se não se soubesse de antemão que era uma armação para cima do Lula. Eu não sei se a Dilma estava sabendo. Agora, que o Cardoso, que sugeriu e articulou a medida de colocar ele como ministro, sabia e viu o horário e de repente deu a dica lá, ó aí pessoal do Sérgio Moro, acabou, a ligação acabou agora, pega aí já, degrave e passa para a Globo. As pessoas precisam acordar, precisam deixar de ser criança. Precisam deixar de ser criança. Como que 2 horas depois estava no ar um áudio deles dois? Se não fosse sabido que haveria aquele áudio. E com isso deram a desculpa jurídica para o Gilmar Mendes impedir a posse dele como ministro da Casa Civil, Wellington Calazans. É claro, naquilo ali parecia, a pessoa podia pelo menos argumentar que era uma fraude à justiça, que estavam fazendo aquilo para manipular o foro. Todo mundo sabe que a Dilma Rousseff, pela influência ali do Cardoso, daquele círculo dos 3 porquinhos que se formou atrás dela, não queria nomear o Lula. Se tivesse querido, teria nomeado no dia 1º de janeiro de 2015. Não, ela nomeou aos 49 do segundo tempo. E quando ela nomeou, já saiu junto o antídoto para ele ser impedido de tomar posse. Então as pessoas precisam acordar, Wellington. Alô, 6h25 da manhã. Vamos sair do sonho, Wellington Calazans. Pois é o seguinte, o Gleisi Hoffmann segue interpretando mal. Ela vinha fazer um trabalho brilhante em relação a Lula. Era uma ótima porta-voz aqui, muitas vezes elogiada. De repente ela sai do presídio, lá de Curitiba, e diz que Lula abriu mão da liberdade pelo compromisso com o Brasil. Ô Gleisi Hoffmann, vá procurar o que fazer. Abrir mão da liberdade é um cacete. Quem é que quer estar preso? Quem é que quer estar preso? Pior, injustamente. Ô Gleisi Hoffmann, vocês estão dizendo que Lula preferiu ser chamado de ladrão, de corrupto, e ficar preso longe do povo para o bem do Brasil? Oh, que coisa linda! Que coisa linda! É isso que você está dizendo, Gleisi Hoffmann? Vou repetir. Lula abriu mão da liberdade pelo compromisso com o Brasil. Olha, o marqueteiro de vocês, desse ano, eu não sei quem é, não. Eu não gosto também de falar mal de trabalho profissional, porque também com esse peso morto que virou o PT, é difícil até para João Santana, Duda Mendonça juntos. Pode ter certeza. Tá? Agora, primeiro botou Haddad com a máscara de Lula. É o candidato mascarado. Aí dizem que ele é bonitinho, chamam ele de gato. Eu botei lá no banner do Duplo Expresso, gato por lebre. O PT, né? Vendeu Lula, entregou Haddad pelo Sedex. É isso. Wellington, tem mais uma ontem. Eu tô falando, realmente, a equipe esse ano, lá, quando reúne os assessores de comunicação, de rede social, para tentar fazer coisa,
Tá muito ruim essa geração, hein, PT? Vamos dar uma renovada aí. Parece que você falou, né, que o Paulo Pimenta, quando chegou à liderança do PT, demitiu todo mundo e aparelhou com blogueiro para ter essa suposta força nas redes sociais, né? Aparelhou tudo com blogueiro aí, usando as verbas, alocando para isso, mas precisa pelo menos que o blogueiro tenha talento, né? O pessoal da equipe precisa ter um talento mínimo. Porque ontem, Wellington Calazans, o Paulo Teixeira, sabe de qual tendência do PT ele é, Wellington? Mensagem ao partido. A do Cardoso, a do Tarso Genro, o pessoal que criou as leis que permitiram a prisão do Lula. Ele também, Wellington Paulo Teixeira, isso tem sido injusto até, porque a gente tem alocado lá a farsa que foi a defesa do Lula no Congresso, somente nos costas do Vadir da Musa e do Paulo Pimenta. Não, eram os três porquinhos. Tinha também o Paulo Teixeira. Fizeram aquele papel ridículo quando a gente cobrou que tivesse uma atitude com relação aos documentos que a gente entregou, inclusive o documento duplo expresso. Foram fazer diversionismo os três, indo lá para a porta da PGR, dizendo que estavam cobrando com relação ao documento de novembro, que não era o nosso. Não era o nosso. Por quê? Porque estavam sendo cobrados. Mas eles sempre relatavam, Wellington, as conversas com a PGR lá de fora, filmando dali. Não, a gente queria ver a conversa de dentro. Essa nunca apareceu. A conversa de dentro com a Raquel Dodge nunca apareceu. Nunca apareceu protocolo, o que eles protocolaram pedindo. Nunca apareceu. Assim, quando eles falam que foram protestar, tudo oral, tudo na boca. Cadê o por escrito? Nunca apareceu. Pois não. Paulo Teixeira, que fazia parte desses três porquinhos e que é da corrente do PT que preparou a cama de gato para o Lula com as leis patrocinadas pelos Estados Unidos via ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Procure saber o que é e você vai entender por que o Lula está preso. Ele ontem, genial, né? Acredito que tenha sido um assessor, botou. Lula, Haddad e Manuela são o verdadeiro triplex. Aí eu falei, é brincadeira. Aí eu comentei. O triplex, esse aí deles, é tão verdadeiro quanto o do Moro. O Haddad é a kitnet e o Lula é a reforma falsa que nunca existiu. É o candidato mascarado. É isso, Wellington. Se o Lula quisesse que o Haddad fosse candidato, ele tinha falado antes. Por que, Wellington Calazans, que no dia lá no sindicato, a última vez que eu ouvi o presidente Lula, e você também, ninguém ouviu o presidente Lula depois daquele dia do sindicato. A última vez que nós ouvimos o presidente Lula, ele colocou o Fernando Haddad na terceira coluna, lá para o lado, atrás da Dilma. Colocou do seu lado o ministro Celso Amorim. E conversou, como eu já fiz aqui até a roteirização, uma conversa ensaiada com Osmar Prado para falar de traição. Essa foi a última vez que eu ouvi o presidente Lula. Naquele discurso, eu vou fazer uma edição, Wellington. Ontem eu já não tive tempo, mas vou fazer uma edição daquele discurso. Na última vez que eu ouvi o presidente Lula, ele também falou: se alguém quiser me derrotar dentro do PT, tem que entender que tem que ir pro povo. Porque o segredo da minha força dentro do PT é que eu estou sempre no meio do povo. Se quiser me derrotar, tem que estar ligado no povo. A última vez que eu ouvi o presidente Lula, ele mandou esses recados nada sutis, Wellington Calazans. Então tem que parar com essa história de dizer respeitar a escolha do Lula. Primeiro, que eu não sei se é a escolha dele. Segundo, que ele está quase literalmente com uma arma na cabeça. Isso é escolha? Nessa situação, inclusive com a família dele fora ameaçada, a gente já falou aqui que um primo dele foi assassinado no dia em que ele estava resistindo em São Bernardo. É isso, Wellington, as pessoas têm que entender. Tem que ligar uma coisa com a outra. Não dá para ficar pegando o fato do dia isolado de tudo que veio antes. Eu sei que alguns têm dificuldade, que gostam de discutir só o que tem ali no dia, mas tem que pegar a narrativa e ver que tem um todo coerente aí. A última vez que eu ouvi o presidente Lula, ele estava falando de traição e daqueles que não ganham dele dentro do PT, porque ele é ligado ao povo e os outros não. Então, Wellington, é isso aí, Wellington. A gente vai continuar aqui falando. Não é fácil. Não é fácil, assim, o nível dos ataques aumentaram, o desgaste, mas ao mesmo tempo também aumentou muito a nossa audiência, porque todo mundo quer sair do discurso da pinça combinado, né? O Pig fala uma coisa e a Globosfera, né? Globosfera fala o oposto, mas os dois ali já falando Haddad, ninguém fala mais de Lula. A gente vai continuar falando, infelizmente. Não poderemos ser calados pela justiça brasileira. Porque estamos falando a verdade, temos estados que protegem a liberdade de expressão e a liberdade de informação, para desespero deles. E a audiência só faz crescer. Porque todo mundo quer ver. Não, mas isso aí está muito combinado. Todos esses blogs da Globosfera falam a mesma coisa. Ninguém está crítico. Todo mundo esqueceu que até 2 meses a eleição sem Lula era fraude. Todo mundo já partiu agora para a chapa. Que coisa é essa? Por isso que a gente está aumentando. Você vai ouvir aqui o que você não ouve nos outros lugares. E eu quero dizer, Wellington Calazans, que já tentaram nos cooptar. Muito tempo atrás, logo depois que o Lula foi preso. Então eu publiquei ontem essa revelação. Não disse quem é, evidentemente. Não disse quem é. Mas aconteceu.
A gente tem esse defeito de preservar a fonte, não é, Rômulo? Exatamente. De respeitar sigilo. Exatamente, Wellington. Olha só. Na conclusão do meu artigo de ontem, eu falei o seguinte, ó. A traição no PT ao indivíduo Lula e a obra do lulismo, é importante dizer, não é todo o PT. É nessa ala que deu o golpe internamente, a que prendeu o Lula. Aí, por isso que eu não falei a traição do PT, eu falei a traição no PT ao indivíduo Lula e a obra do lulismo é mais que imoral para a axiologia do indivíduo, os valores de uma pessoa, imoral mesmo diante da ética política mais maquiavélica, do próprio Maquiavel. Porque o Maquiavel dizia, Wellington Calazans, que toda a decisão política ela se justifica nos valores próprios da política, se for para o bem comum. Então, coisas que seriam chocantes para o indivíduo, entrar em guerra, matar uma pessoa, torturar, segundo Maquiavel, isso seria possível se isso preservasse o bem da coletividade. Por isso que falam que, né, os fins justificam os meios, que é o pragmatismo dele. Mas ele fala, pelo menos, que se for para o bem comum, aí é moral politicamente. Essa traição, mais do que ferir a moral individual porque estão traindo o Lula, a pessoa Lula, é imoral politicamente, porque eles estão traindo os 208 milhões de brasileiros. Estão permitindo que o golpe se legitime numa eleição fraudada, numa totalização secreta, a portas fechadas. A derrota para o Geraldo Alckmin está contratada. E as pessoas vão se iludir, Wellington, porque o PT, eu vou vaticinar que vai passar para o segundo turno. Vai passar para o segundo turno, porque é importante para o golpe que esse PT, onde essa ala deu o golpe, que está no esquema, é importante que passe ao segundo turno. Porque se o PT não passasse para o segundo turno nessa eleição com o Haddad, ia ter uma implosão interna. E a base ia dar um golpe dentro do PT, ia falar, acabou a palhaçada. Mas não, eles querem o quê? Eles querem um PT domesticado, o que vai ficar lá 8 anos no Congresso Nacional, Wellington Calazans, olhando de camarote e levantando plaquinha e fazendo live em Facebook. Falando, é um dia triste para a democracia, entregaram o aquífero Guarani, venderam a Amazônia, privatizaram o Rio Amazonas. Eles querem poder fazer isso, é importante, entendeu? Eles aceitaram esse papel, que é para deixar nesses 8 anos de Alckmin, ser destruído e aí poder voltar, né? O Dirceu falou isso, que ia esperar 6 anos de luta, né? Que aí começa a insatisfação, porque vai ficar muito ruim, aí, né, começa a luta e 8 anos volta. Aí sim, aí eles voltam e podem fazer, não podem mudar mais nada. Só pode fazer comissão da verdade, fazer chazinho das 5 com líderes progressistas do mundo, botar diversidade no ministério, paritário, metade mulher, metade homem, botar uma mulher negra, né? Eu falei que tem que ser a token black girl, uma mulher negra na igualdade racial, para não agredir o branco, o homem branco, esse tipo de coisa, né? Falar de casamento LGBT, vai botar um ministro assumidamente gay, vai botar ecologia, sustentabilidade, né? Vai botar de repente até reabilita a Marina Silva, coloca ela no Ministério do Meio Ambiente, isso pode. Agora mudar, falar em luta de classes e soberania nacional, aí acabou. Chama a Marta Suplicy de volta. Pois é, só falta. Mas lá na frente todo mundo esqueceu, eles jogam com isso, né? De repente reabilita também. Então eu falei, essa traição, mais do que chocar, a gente não está criticando a traição no PT pela nossa moral individual. Eu não trairia ninguém, Wellington, é por isso até que eu não estou na política. Porque a traição às vezes é necessária na política. Tem aquela frase do Brizola até que fala que a política ama a traição, odeia o traidor, mas ama a traição. Então, eu não estou porque eu não conseguiria fazer. Às vezes tem gente, vem aqui, se candidato a deputado, vem vocês dois aí liderar a resistência no Brasil. Eu não conseguiria fazer esse tipo de coisa, que às vezes é necessário, pelo bem comum. Pelo bem comum você trai a pessoa que começou, que foi o seu padrinho na carreira. Até o Anderson já falou aqui, por exemplo, que o líder do PT na Câmara começou o seu processo assim, ele era assessor de um deputado, traiu, roubou a base dele e se elegeu deputado federal, o Paulo Pimenta. Foi assim que ele chegou à Câmara. De repente, naquele momento, Wellington, por mais que seja reprovável do ponto de vista da moral individual, ele pensou que era melhor para Santa Maria, lá a cidade deles, que ele ia fazer um trabalho melhor, alguma coisa assim. De repente, tem que examinar. Eu não sei qual era a atuação do deputado anterior em quem ele passou a perna. Mas, de repente, ele pensou que era o bem comum e usou a lógica maquiavélica. Foi imoral do ponto de vista individual, mas como era para o bem da coletividade de Santa Maria, vamos supor, ele deu esse golpe em quem confiou nele. Ok. Agora, quando é para trair a coletividade, trair os 208 milhões e ficar lá de camarote assistindo acabar o projeto nacional, aí é imoral individualmente a traição ao Lula, indivíduo Lula, mas é imoral a traição ao lulismo, a obra coletiva, é imoral politicamente. Isso é importante. Aí eu falo, quando eu estou falando dessa questão de traição, de cada um saber seu preço, as 30 moedas de prata que eles receberam,
Aí eu falei da situação que aconteceu com o Duplo Expresso logo depois que o Lula foi preso, Wellington. Vou abrir aspas aqui para o texto. Ó. Já nós, do Duplo Expresso, seguiremos fora dessa feira livre. Meses atrás, logo após a prisão de Lula, quando insistíamos em provocar danos à estratégia do Plano B, desnudando-lhe a traição, fomos procurados por um emissário de um certo líder petista. Um dos poucos, fora Lula, idolatrado pela militância e com ascendência sobre o partido. Esse, que publica sob pseudônimo em outros blogs até hoje, lá publica no Paulo Henrique Amorim como Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Esse, que publica sob pseudônimo em outros blogs, oferecia de tornar-se fonte do Duplo Expresso, com acesso a informações exclusivas. Logo depois que o Lula foi preso. O preço? Não mais criticar Fernando Haddad ou expor as maquinações do Plano B. Educadamente, agradecemos o contato e não voltamos a procurar esse importante e sofrido líder petista. Nessa decisão, tomada sem sequer precisar muito refletir, motivou-nos não a moral individual, a da pessoa, aquela que dita que não nos vendamos nunca, mas sim a moral política, essa que eu estava falando ainda há pouco. Porque, afinal, aquele plano que estava sendo sugerido e pediam que a gente aderisse, escrevia-se com B, era o plano B. B de bastardo do golpe, é a candidatura bastarda do golpe, é a casadinha, é o A e o menos A, né? O B e o menos B, é assim, o de lá, o oficial e o oficioso. A candidatura, o plano, se escrevia com B de bastardo do golpe, B de bancos e, incidentalmente, B de bola nas costas. E aí é uma bola nas costas dupla, Wellington. Bola nas costas do Lula, o indivíduo, aquela traição individual que choca a moral do indivíduo, mas a bola nas costas dos 208 milhões de brasileiros. E essa é inaceitável até politicamente. O que nos fez, mais rápido até do que pensar individualmente, foi a razão política, chocar a ética política, a moral política. Não se pode tomar uma decisão para prejudicar 208 milhões de pessoas. Aceitar que entrem os malvadões agora para fazer todo o serviço sujo e ficar lá fazendo um álibi de oposição, para parecer que é um sistema democrático. Não dá. Aí eu falei, ó, cada um conhece o seu preço. Não sou eu quem vai julgar. Para isso, Wellington Calazans, temos a história. Com certeza. Lembro cada detalhe dessa tentativa de negociação e a forma contundente como eu, você e Camila, na oportunidade, decidimos, após longos 30 segundos, não tem negociação. Isso não se negocia. Foi unânime, dizem que toda unanimidade é burra, né? Mas nós três falamos imediatamente, não tem negociação. Não tem. Porque entrar numa farsa, legitimar uma farsa, é o mesmo que dizer que você é um farsante. Então eu prefiro hoje seguir recebendo pedradas de alienados políticos e de políticos canalhas que se utilizam desses alienados para a promoção de distorções e de ataques, a ter que me submeter a esse circo eleitoral 2018. Minha gente, Lula está preso, acredito hoje, há 122 dias, salvo engano, injustamente, uma pessoa de 72 anos, e nos piores momentos da sua vida, encontrou no contato com o povo a forma de se reerguer, e ele foi isolado numa cela e aparece agora advogado de Lula que quer ser candidato no lugar dele, olha só, porta-voz que viajou para Cuba, Dilma e Zé Cardoso, não ia voltar nunca a mesma pessoa depois dessa daí. Nunca. Não ia voltar nunca a mesma pessoa. E eu avisei antes. Avisei antes. Avisou, então todo mundo aqui no programa é testemunha. Você avisou antes e falou depois ainda de novo. Pois é.
Eu falei, quando o Gleisi voltar de Cuba, vai voltar mudada. Eu não sei o que é que esse Cardoso tem, certo? Mas ele tem um poder impressionante de persuasão. Não sei, porque argumento só não é não. Tem mais coisa aí nesse meio, viu, Rômulus? Tem mais coisa nesse meio. Eu mandei uma foto para você aí, Rômulus, no nosso Tropa de Elite. Eu queria que você desse uma olhadinha. Eu queria botar isso Tá pro público. cortado esse arquivo, Wellington. Esse aí eu tentei baixar aqui, tá pequeno. Mas não tá pegando a figura inteira. Mas enquanto isso, queria dizer o seguinte: a Camila Govedice, a nossa produtora, nos avisa aqui que muita gente está perguntando o que fazer. Também teve gente lá na sessão de comentários ontem, nesse artigo, perguntando exatamente isso, falando, poxa, mas o plano B é o que nos restou. Como eu Não falei, restou. Plano B não é o que restou, não, Rômulus. Wellington, mas então, eles querem dizer assim, é o que tem, assim, não, a gente tem que se apegar à esperança, mas não suicida. Plano B é suicídio, ele está combinado para perder no segundo turno. E ao segundo turno, para esse grupo no PT continuar controlando, sem Lula, já não tem mais o Lula, sem o Lula, o PT, para ser oposição consentida, impedir que as bases tomem lá tudo de vez. Ele precisa, porque se ele perder no primeiro turno, vai ser varrido do mapa. Então precisa ganhar, chegar quase perto. Ó, vai ser de repente, Wellington, assim, ó, 52-48. Pessoal, ai, quase. Se a gente tivesse convencido aqui o vizinho, ai, mas Não, daqui se a não 4 fosse anos aquele. vai. Não. Vai ser, sabe o quê? Vão perder por 30 votos. Vamos dizer, se não fosse aquele duplo expresso, a gente ganharia a eleição. Aí a culpa... Exatamente. Fala, não, mas daqui a 4 anos vai, gente. Aí, mobilização. Aí lança uma nova hashtag, assim, resistência 2022, alguma coisa assim, sabe? Então, vai ser nesse esquema, para dar aquele gosto de quase foi. E aí o pessoal, esse grupinho, continuar controlando o PT já com o Lula fora da figura, fora da cena. Entendeu? Aí o pessoal pergunta, o que fazer? Eu tô preocupado. O que tem que fazer, o que nos cabe é nos comportar... Eu vou tentar antes responder, depois eu passo a palavra para você, nesse o que tem que fazer. Tá? Eu vou tentar antes, enquanto você providencia com Camila aí essa figura, porque eu não sei onde achar. Eu só tenho ela assim recortada. Porque eu queria muito falar sobre isso, Romulo. É o seguinte, Romulo, o que fazer? É preciso denunciar ao seu candidato a deputado, ao seu candidato ao Senado, ao seu candidato ao governo, não nacional, mas o seu candidato ao governo do Estado, e que as eleições à presidência da República, elas estão totalmente armadas para a consolidação da perpetuação do regime Temer através de novos personagens, à direita ou à esquerda. Obviamente que quem vai ganhar é Geraldo Alckmin, que está armado para isso. Está armado para isso. Aí, se você começar a bater muito, e for, por exemplo, o Haddad o vencedor, não vai mudar nada. É a mesma coisa. Haddad é a mesma coisa de Alckmin. Exatamente igual. Só que ele usa roupa vermelha. Já Alckmin usa roupa azul. E por que isso? Porque ser de esquerda não é apenas estar num partido de esquerda. Marta Suplicy, por exemplo, é um quadro histórico do PT. Tá? Zé Cardoso está no PT. Aloysio Mercadante, o PT. Wellington, Zé Cardoso foi representar o partido no Foro de São Paulo. Zé Pois é. Cardoso, esse que fez as leis que permitiram a prisão do Lula, que armou o grampo para cima dele, daquela ligação, foi lá representar o partido. Tem Marina Silva, tem Delcídio Amaral, tem muita gente, Wellington. Pois é, eu ia chegar neles. Marina Silva, histórico do PT, quadro histórico do PT. Delcídio foi líder do PT no Senado. Então, o PT no Mato Grosso está numa composição, sabe com quem? Aquele deputado, aquele senador que a gente trouxe aqui, todo mundo disse que a gente era golpista, que o duplo expresso estava se revelando. Lembra dele? Trouxemos ele para falar de quê, Wellington? Trouxemos ele para falar sobre fraude eleitoral. E ele foi cassado como senador porque ele defendeu essa bandeira.
certo? E ele vai concorrer agora sub júdice, ou seja, com recurso, podendo ser cassado a qualquer momento. Mas aqui, quando a gente trouxe ele para falar sobre uma coisa que era importantíssima, que era a possibilidade de auditoria dos votos, o Duplo Expresso foi rotulado de quinta coluna, traidor, e mais, assim, 1000 coisas. Aí o PT agora está coligado com ele no Mato Grosso. E eu que sou quinta coluna, né? Eu que sou traidor. Eu trouxe ele aqui para falar sobre uma coisa que era para o seu bem. Ter o direito de ter garantido que o seu voto foi aquele, e está lá. E totalização a portas abertas. Exatamente. Eu trouxe ele por isso. Aí era um aliado tático para uma questão específica. Se hoje José Serra, Aloysio Nunes, esses bandidos todos aí que querem entregar o pré-sal, falassem e estão arrependidos e não querem entregar o pré-sal, eu iria sair do ar com o Rômulo e iria deixar eles fazendo o programa aqui o dia todo. Porque eu sei da importância do pré-sal para o Brasil. Tá? Agora, acatar uma agenda de direita e se vender como de esquerda é de uma crueldade gigante, porque é por isso que o PT nunca se preocupou em explicar política ao povo. Inclusive, esse pecado Lula tem que carregar com ele, porque a gente defende Lula por tudo que ele já fez. Mas o que ele não fez, ou o que ele fez errado, tem que ser criticado para a gente não repetir erros. Não ter educado politicamente a sociedade brasileira, o medo da Globo dizer que estava fazendo lavar. A Globo incriminando a esquerda de lavagem cerebral. Bolivariano, Wellington, bolivarianismo. Bolivarianismo. A Globo, o que ela só faz é manipulação, induzindo ao erro, induzindo ao raciocínio raso, todos os dias. E fazer? Não votar para presidente, na minha opinião. Seria um bom começo. Seria um bom começo para desesperar a fraude eleitoral. Anular o voto para presidente e votar para governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Qualquer um desses aí, Haddad, Alckmin, qualquer um desses aí vai defender a agenda dos bancos, minha gente. Político que não peita a Globo não é de esquerda. Político que diz que o problema não é político, é jurídico, é um descarado. Está dizendo que Lula é criminoso. Porque eu sou advogado. Grande coisa você é. Grande coisa. Está mais para um rábula. Então, o que fazer? Foi a primeira coisa que me ocorreu à cabeça. E, sinceramente, a vontade que eu tenho, se tivesse um povo consciente, era de ir às ruas e parar tudo. Vamos fechar aqui esse brega. Tem que ser assim. Vou discutir política com Alckmin. Já pensou? Discutir corrupção com Geraldo Alckmin, um cara que só está solto porque aparelhou a justiça. Um bandido. Discutir demais, Wellington, de acordo com o programa que tá do PT, que já foi publicado, quem faz mais e melhor concessão e parceria público-privada, se é o PSDB ou o Haddad. Porque, e o pior ainda, Wellington, é decidir quem desnacionaliza mais o Brasil. Porque como as empreiteiras estão falidas, elas que pegavam as concessões e parcerias público-privadas do Brasil. Com elas falidas, é quem desnacionaliza mais os portos, as estradas, a infraestrutura, energia elétrica, novas hidrelétricas. Quem desnacionaliza mais, o Haddad ou o Alckmin? Esse vai ser o debate no William Bonner, lá legitimando aquela farsa. Olha aqui, ó, candidato aqui, puxar o investimento, como você pretende melhorar a infraestrutura brasileira? Aí vai, eu faço PPP, não sei o que tal, o outro, não, eu faço concessão e tal. É assim, esse vai ser legitimando a farsa ali. O resultado, como eu falei, já tá acertado. Para um ganhar e o outro perder quase perto para ser a oposição consentida.
e se consolidar no comando do PT, já com o Lula fora de cena. Wellington, aí você pediu para eu pegar a figura, eu aproveitei e peguei um comentário aqui nesse artigo que eu publiquei ontem, que a gente já leu, é o seguinte, ó, aí a pessoa falando, ó, qual é a alternativa? Sou a favor do Lula ou nada, de o PT se abster de qualquer candidatura, uma vez que Lula será impedido. Somente um levante popular levará Lula à urna. Todos sabem, inclusive ele. Eis o conflito: entregar de mão beijada o poder para o PSDB ou legitimar o golpe com as eleições fraudulentas. Aí pergunta, qual é a alternativa? Eu coloquei a solução, e essa que a gente tem que lutar ainda, essa aí que você falou, Wellington, de repente considerar não ir votar, isso daí é num segundo momento. Ainda, como não foi sacramentado o golpe B, olha o ato falho, golpe B, como não foi sacramentado o plano B, a gente lutar internamente no PT por uma anticandidatura. A gente lançou aqui antes a tese da anticandidatura, era a pessoa acima de qualquer suspeita, com solidez moral, com solidez ética, com solidez política, com princípios, que não pode ceder a pressões, sequer a vaidade do pessoal. Eu vou receber elogio na Globo. Essa pessoa não cair nesse canto de sereia para atrair o Lula, que já foi traído. Então eu vou ter que confessar que você ouviu o que você ouviu de uma pessoa da comunidade de inteligência estrangeira. Falou assim, falou para você, me perguntam muito quem vai ser o Lenin Moreno do Lula. Eu queria responder que o Lenin Moreno foi a Dilma do Rafael Correia. Mas não posso falar ainda muito isso em público. O pessoal da inteligência internacional falou. Quer saber quem é o Lenin Moreno do Lula? Tem que saber que o Lenin Moreno foi a Dilma do Rafael Correia. Então essa pessoa da vaidade, né, do elogio no PIG, de fazer coisa, cozinhar com a Ana Maria Braga e coisa e tal, e deixou lá o Cardoso com carta livre para fazer as leis que prenderam Lula. Eu gosto de ouvir isso, eu fiquei feliz no dia que eu constatei isso. Quem lê meus artigos de 2016, Wellington, vê o quanto eu sofri e defendi a presidente Dilma. Mas conforme eu entrei nesse meio, conversei com fontes, sabendo a coisa de dentro, eu fui vendo que não era bem assim. Não era bem assim. Ela ocupava a chefia do executivo quando deram um golpe no Brasil. O golpe foi no Brasil. E não foi por misoginia, foi pelo pré-sal. A gente vai conversar daqui a pouco com o Paulão. Então, a primeira batalha, agora, cada dia a sua batalha, é lutar no PT por uma anticandidatura. Uma pessoa sólida, mais do que discutir nomes. É discutir o que vai se usar com esse espaço. Como a gente falou aqui, a pessoa que ia chegar nesse debate que eu falei, em vez de ser o Haddad que vai falar quem desnacionaliza mais a infraestrutura, discutir com o William Bonner e o Geraldo Alckmin, quem desnacionaliza mais a infraestrutura brasileira, ia ser a pessoa que ia chegar, ele ia perguntar, candidato, como aumentar o investimento? Ele fala, quem deveria responder a essa pergunta é o candidato do povo, Luiz Inácio Lula da Silva, aquele que está preso ilegalmente lá em Curitiba, numa maquinação entre as agências de serviço secreto dos Estados Unidos, de inteligência, a CIA, notadamente, a NSA, vocês aqui da Rede Globo, essa elite sabuja dos americanos, e esse judiciário cooptado por interesses antinacionais e antipopulares. É só por isso que ele não está aqui podendo responder. E essa eleição aqui é uma farsa, porque a eleição vai ser fraudada, o resultado já está pré-determinado, inclusive com fraude na totalização, que é feito a portas fechadas. Vai chegar no final, você vai ver, no dia da eleição, caro eleitor que está me vendo aí do outro lado, os votos desse aqui, desse palhaço aqui, Bolsonaro, vão passar para aquele chuchu ali, o Alckmin. E com isso ele vai chegar no segundo turno. E quando chegar no segundo turno, o pessoal vai achar que vai ter disputa, mas no final ele vai ganhar, para legitimar a farsa. E você perder o argumento de que é golpe. E perder o argumento de poder fazer um referendo revogatório. É para isso que esse circo aqui está armado. É isso que a gente queria como anticandidatura, não candidatura, anticandidatura. As pessoas não entendem, elas acham que anticandidato é uma pessoa que chega agressiva, não. Anticandidato é o que denuncia a farsa da eleição. Era isso que a gente defendia aí. Mais do que nome era isso. E um nome que nós pensamos que teria essa solidez moral, essa solidez política, solidez ética e fidelidade até as últimas consequências ao presidente Lula é o ex-chanceler Celso Amorim, por exemplo. Alguém que vinha sendo falado, mas nas últimas semanas, com a articulação aí do plano B, parece que foi descartado. Foi visitar o Papa. O Paulo Henrique Amorim, Wellington, que conversa também com essa pessoa que tinha oferecido pra gente parar de falar mal do plano B, publicou algo assim, dizendo, o Celso Amorim é muito bom, mas não para eleição. Pois é, mas ele seria essa pessoa. Então, o anticandidato não é para ganhar.
O anticandidato, as pessoas falam, mas em 89 o Lula foi anticandidato. Não, não foi anticandidato. O anticandidato é o que vai para falar que a eleição é uma farsa, porque sabe que o resultado está contratado. Essa era a solução, para não ser a oposição consentida, não permitir que esse grupo que traiu o Lula e traiu o Brasil mais do que o Lula, continue chefiando a oposição, que não vai fazer nada, que vai viver de traficar os nossos sonhos, enfraquecendo a luta de dentro, falando, não, vai ter protesto, aí você quer fazer previdência, eu vou esvaziar aqui o ato, não sei o que e tal, você quer acabar com a previdência, não, vou ajudar aqui e tal, quer vender o Aquífero Guarani, vou fazer umas manifestações bem espalhadas pelo Brasil, vou sabotar lá no dia 15 o ato, até como a gente falou, que o exemplo concreto, articularam com a defesa, lógico, na defesa está o advogado que vai ganhar a candidatura, articularam com a defesa um recurso que ia permitir essa semana que o STF dissesse que o Lula é inelegível. Ficou tão descarado, graças ao nosso trabalho, Wellington Calazans, graças ao nosso trabalho, que tiveram que desistir ontem. Vamos ver se o STF vai aceitar essa desistência no último minuto. Então, Wellington, essa é a solução, lutar por uma anticandidatura. Se não conseguirmos, cada dia a sua batalha. Vamos esperar lá, depois ver essa definição. Se for mesmo o plano B, não tem como votar. Não tem como votar nessa pessoa e a gente decide. Não vai à eleição, paga multa. Como é que vai ser isso aí, Wellington Calazans? Pois é, a gente tem muito tempo ainda para isso. O Paulão chegou, vou chamar daqui a 2 minutos, tá bom, Paulão? Eu quero que o Rômulus, por favor, coloque uma foto aí. Sim, pois é. Chegou. Deixa eu aí botar agora, aqui a foto, tá no mesmo site, peraí. Eu tava falando com a imagem do texto, eu não tinha cortado de volta pra gente. Peraí, ó, tá aqui. Essa, ó, tem uma, eu botei aqui aquele, falando que é o verdadeiro triplex, né? A Manuela, o Haddad, lá, como eu disse, o Paulo Teixeira, esse que faz parte da mensagem ao partido, a ala do Cardoso, que fez as leis e mentiu pro Lula. O Paulo Teixeira estava lá também no sindicato, então não podemos esquecer. Ele, o Vadir da Múzia, o Eugênio Aragão, o Sigmaringa Seixas, o Haddad, né, que disse, eu sou advogado, estava lá os advogados, né, oficiais do Lula, lá, a defesa técnica, estavam lá, estavam os 30 advogados da Associação Brasileira de Justiça para a Democracia, nenhum deles falou daquela mentira do Cardoso, dizendo que não tinha habeas corpus em prisão preventiva e nem que era estranha aquela história de dizer que ia entrar no sábado e sair na segunda. Então, o Paulo Teixeira veio ontem dizendo que o Lula, o Haddad e a Manuela são um triplex de respeito, e aí no banner, o verdadeiro triplex. Como eu falei, é tão falso esse quanto o do Moro. Tão falso quanto o do Moro. Porque o Haddad é a kitnet, furreca, e o Lula, que estão colocando na foto, é a reforma que nunca existiu e que usaram para enganar a população. Então eu botei não, esse não, aqui não. Eu não sei se você está colocando a mesma foto. Botei outra, mas é a mesma coisa. Não sei, porque essa que eu mandei para você... Cortado em três, os três, tá? Exatamente, o pessoal tá vendo. Que está Haddad no meio. Isso. Certo, que está Lula mais atrás. Sim. Observe, então. Mais embaçado, inclusive. É a foto de menor qualidade, a do Lula. Exatamente. Então, vamos explicar aqui tecnicamente isso aqui. Primeiro, triplex. Usar essa expressão triplex só tem duas coisas. E nenhum caminho presta. Ou usou para dispersar a farsa de Moro contra Lula, tentando transformar isso em algo positivo, para favorecer, mais uma vez, a justiça em detrimento da política, questão técnica. E quem quiser discutir comigo, venha discutir tecnicamente, porque eu estudei isso. Tá bom? Então tá. Primeira coisa, ou fizeram isso para proteger Moro contra Lula, por causa do triplex, que é uma farsa, como o Rômulo acabou de explicar, inclusive com mais detalhes, ou é de um sadismo gigantesco pegar uma coisa que puniu Lula, sem crime, e transformar isso num banner publicitário eleitoral. Ponto. Então, a expressão triplex, ela é infeliz do início ao fim, não tem versão boa para ela. E, vamos lá, colocaram Lula mais atrás, embaçado, sorrindo e jovem, coisa que ele não está agora, bem mais jovem, quando ele assumiu em 2002, certamente, essa foto 2003, certo? Observe, uma faixa de presidente, Haddad ao centro, ou seja, se você está ao centro, você é o mais importante numa foto. Isso qualquer aluno de primeiro semestre de marketing sabe do impacto subliminar de quem está ao centro de uma foto. Quem está ao centro é a figura mais importante da foto, não é? A Manuela, a palavra que fica destacada, o rebele-se dela, é belly.
aqui no inconsciente fica não tem belo. frase escrita não, Wellington. Aquele que você mandou estava cortada e eu peguei a mesma foto, mas não tem legenda não. Então tá, mas na camisa no original tem belly, que seria rebele-se, mas está belly para associar a bela. A questão, ela é a bela. É o papel da mulher nessa composição do marketing que vende sabonete. A mulher tem que ser a bonita, tá? Então, eu quero falar a vocês o seguinte: ou vocês respeitam Lula e tiram essa peça de mau gosto e pedem desculpas por isso, ou vocês são mesmo canalhas, não têm o menor compromisso sequer com o sofrimento de Lula na cadeia. Tá bom? Então, Rômulo, eu queria explicar tecnicamente, eu queria dizer que isso realmente é um absurdo. E agora vamos falar sobre o outro absurdo. É isso, Wellington. Só para fechar, o que eu sei, já vou ter a câmera aqui pra gente, o que eu sei é que a última vez que eu ouvi e você ouviu o presidente Lula, ele falou que se alguém quisesse tomar o peito dele, tinha que ser mais ligado ao povo do que ele. Não tinha até ali, por isso que ele era imbatível. E fez aquela tabelinha com o Osmar Prado falando de traição, Wellington Calazans. E colocou o Haddad numa constrangedora terceira fileira, que o Haddad teve que no dia seguinte plantar lá numa coluna do Luiz Nassif, dizendo que ele que escolheu ficar afastado, porque não queria ser papagaio de pirata numa tragédia do Lula. Não, o Lula escolheu para ficar no lado dele, um grande nacionalista brasileiro, fiel ele até o último minuto, o chanceler Celso Amorim. Eu sei que a última vez que eu ouvi o presidente Lula, foram essas as palavras dele, Wellington. Essa é aquela famosa MP do trilhão que eu fui alvo aí de crítica no plenário da Câmara, né, que eu espero que meu pai nunca nem ouça a sessão que houve lá na Câmara em novembro do ano passado, em razão do nível de ataque que foi feito a mim, né, simplesmente porque eu disse que nós estamos falando aqui de coisa de trilhão, mas não é só royalties. Bem-vindo ao clube, Paulão. Bem-vindo ao clube. A gente aqui também, quando fala umas verdades aí, a gente, ataques em nível pessoal, o pessoal inventa até dossiê fajuto, uma biografia fajuta. Eu queria ter a conta bancária da biografia que inventaram para mim, infelizmente não tenho. Então vocês podem ver, ó, não vivo numa mansão. Para lobista de petroleira viver num negócio aqui todo desarrumado desse jeito, eu queria ter a biografia que inventaram. Não queria ter a biografia, mas queria ter a minha biografia, mas com a conta bancária associada à biografia fake que criaram. Isso mesmo. Outra emenda aqui que eu acho que é muito importante, né, é o seguinte: a gente está vendo aqui toda a questão de combustíveis no Brasil, principalmente do óleo diesel, né, a greve dos caminhoneiros, né? Então a gente está colocando uma emenda aqui, foi até uma ideia do nosso Gustavo Santos, viu? O Gustavo é brilhante. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo aqui uma associação com o petróleo a ser produzido nas áreas da seção onerosa e de modo a garantir que parte, pelo menos, desse petróleo seja refinado no Brasil. Se a gente tiver autossuficiência em diesel, por exemplo, né, aí sim a ANP poderia autorizar a exportação do óleo diesel. Mas sem autossuficiência seria vetada, seria impedida a exportação do óleo diesel. E também o Brasil sendo autossuficiente em diesel, poderia haver um descolamento do mercado internacional, o preço do diesel no Brasil poderia ser regulado, e a gente colocou ainda aqui, de certa forma, garantir a rentabilidade na produção, por exemplo, do milho, né, a partir de preços regulados do óleo diesel. Porque o milho, Paulão, o Brasil... só tentar explicar. E aí isso tem até a ver com o que a gente vinha falando logo no final antes de chamarmos você. Isso aí é a tática do empate, de você tentar reduzir o tamanho da vitória do outro lado. O Paulão, sendo realista,
e o Gustavo Galvão, também economista e assessor parlamentar, ele disse que está por trás dessa ideia. Ele aqui falava muito, Paulão, diversas vezes, sobre a geopolítica dos alimentos, como esse preço do diesel é um preço fundamental da economia brasileira e que essa história de preço internacional é uma estratégia americana, que é um nosso maior concorrente nosso no agronegócio, para manter o nosso agronegócio com freio puxado. Não tem porquê a gente importar esse prêmio de instabilidade internacional na composição do preço do petróleo, lá Oriente Médio, Irã para os Estados Unidos. Não há porquê, se o petróleo é do Brasil, refinado do Brasil, trazer essa variável geopolítica para dentro, e tampouco a variação do dólar. Não faz sentido nenhum, tampouco. Se o custo de extração é em reais no Brasil, a refina é em reais, por que vai botar a variação do câmbio nisso? Então, ele falava que isso aí é uma estratégia. Ele falou, o Paulo, inclusive, que a primeira vez que ele ouviu falar em Sérgio Moro e Lava Jato, e que ele falou, isso aí vem de fora, foi quando ele viu que o ataque era às super refinarias. A Abreu e Lima... Era a Abreu e Lima, desculpa a cachorrada aqui, ó. Se eu fosse rico, eu daria no estúdio cachorrada em outro lugar. Daria a Abreu e Lima... Ops! Nina! Quando atacaram a Abreu e Lima e o Comperj no Rio, ele falou, isso aí vem de fora, porque eram as refinarias que dariam autonomia ao Brasil, porque a gente ia refinar o petróleo nosso, porque hoje em dia a gente importa, a conta petróleo tem um custo enorme de frete, a gente importa petróleo que vem, por exemplo, da Nigéria e exporta o nosso petróleo pesado, pelo menos era assim até um tempo atrás, para outros países como a Índia, que tem refinarias que refinam petróleo pesado. Nesse caso, a gente está indo para a tática do empate. Por quê? A gente sabe que o golpe vai aprovar isso hoje. Então, o que ele tentou fazer? Um destaque aí, junto com o Paulão, os dois, para dizer, não, tudo bem, vocês vão levar a vitória, mas pelo menos vamos garantir a autonomia do diesel no Brasil, que é esse preço fundamental para o agronegócio. É inexplicável, Paulão, que o agronegócio esteja ajudando um golpe patrocinado pelos Estados Unidos, que é para destruir o agronegócio brasileiro, que é um grande concorrente dos Estados Unidos. É inacreditável a miopia. Mas, enfim, aí colocando esse destaque lá, você fala, não, tudo bem, vai poder exportar, mas só depois que tiver a autonomia dentro. E aí com isso você descola, porque você vai refinar o petróleo brasileiro em refinaria brasileira, extrair em reais, refinar em reais, você descola tanto da variável cambial como dessa variável de prêmio, de riscos internacionais que os petroleiros muitas vezes usam para aumentar a renda petroleira, que é mais de $1 trilhão por ano. Então, essa é a tática do empate. Você sabe que o outro lado vai ganhar, mas você tenta reduzir, fazer uma contenção de danos. É a mesma coisa que nós estávamos defendendo aqui, por sabermos que a eleição vai ser fraudada. Se a eleição vai ser fraudada, o resultado está contratado para uma vitória, entre aspas, de Geraldo Alckmin, o que a gente pode fazer? Denunciar a farsa e fazer o discurso do golpe sobreviver para depois da eleição, porque o plano deles é acabar com esse discurso, dizendo que foi legitimado pelas urnas. Então, o que nos resta? Diminuir o tamanho da vitória do Alckmin, colocando em dúvida para sempre essa questão de se foi limpo ou não. E aí o pessoal falava o que fazer. O Wellington sugeriu aí de contactar, né, os deputados, senadores, falar sobre essa questão da impressão do voto. Pois é, todo mundo, as bases, deveriam pedir para os seus candidatos se comprometerem. A impressão não dá mais tempo, o TSE vai dizer que não tem tempo, do custo, mas a totalização aberta, com fiscais dos partidos da sociedade, professores de informática como Marcelo Rezende Dourado, da UNB, que há muito tempo luta por isso, uma totalização com fiscais da sociedade lá dentro para ver o que rola dentro dessa sala fechada do TSE. Então, e tem um projeto no Senado tratando disso agora. O Samuel Gomes, nosso comentarista de assuntos institucionais, ele falou que está lá rolando no Senado esse projeto de decreto para impor a justiça que cumpra o que o Congresso Nacional determinou com relação a essa questão da segurança eleitoral. Então, é importante que a gente, primeiro, pressione esses senadores lá no Congresso e deputados, porque tem uma comissão mista. Então, porque com essa bandeira da totalização aberta em 2018, você vai saber, de deputados e senadores, quem está e quem não está no esquema. Quem é a oposição consentida ao golpe? Se a pessoa não tem medo, se ela tem voto, ela não tem medo de totalização pública e de fiscais da sociedade, das universidades brasileiras, olhando como isso é feito. Então, a luta é essa. A luta é pela totalização transparente e dizer que se não houver, é fraude. É a tática do empate na luta política desse ano, de 2018, assim como o Paulão e o Gustavo Galvão, com muito pragmatismo, estão tentando fazer uma tática do empate lá no Senado. Temos que acreditar, né, Paulão? Então, obrigado por hoje. Escreva aí um texto, porque pelo menos fica historicamente garantido, né, para filhos, netos e os mais jovens aí, de que teve um tal de duplo expresso, que trouxe um
Paulão para falar antes da entrega do pré-sal, que, poxa, aqui está errado, isso não é assim, etc. E além da denúncia, que é importante, que vai ficar registrada como você coloca, Wellington Calazans, partir para a tática do empate. Vamos tentar lá aprovar esses destaques e pelo menos obrigar eles a mostrar quem eles são. Isso que é importante. E quem é quem? Vamos ver quem na oposição vai abraçar esses destaques e vai efetivamente trabalhar para aprovar. Vamos ver quem ali que estava balançando no golpe que efetivamente vai tentar lutar por isso. Então é denúncia para o registro da história, para mostrar quem é quem, e a tática do empate também até o último minuto lutando. É isso. Lembrando aqui mais uma vez, então, né, o convite aí, né, fazendo o convite às 14 horas, então, né, a discussão dessa medida provisória aí da subvenção ao diesel, né, estão todos convidados aí, todos os amigos aí do Duplo Expresso estão convidados, né, porque essa questão também é muito importante, né, porque a gente tem que pelo menos preparar um certo terreno, né, para ver se a gente... porque existe uma visão equivocada de que a política da Petrobras, com essa medida provisória, ela foi alterada. Não, não foi alterada. A Petrobras continua recebendo o que ela recebia antes da medida provisória. Não houve nenhuma mudança. O que houve aqui é o seguinte, é que, em vez de o caminhoneiro pagar para a Petrobras, quem está pagando é o contribuinte brasileiro com a subvenção econômica. Então, não houve realmente nenhuma mudança de política. Então, eu até tinha uma certa esperança, né, que com a saída do Parente, eu até disse aqui, né, pudesse haver alguma mudança, né? De fato, realmente aumentou o nível de produção de derivados no Brasil, né? Mas isso aí eu acho que foi mais circunstancial, não é uma mudança de política, não. É porque talvez tenha havido uma certa dificuldade no pagamento dessa subvenção, diminuíram as importações, aí a Petrobras aumentou a carga das refinarias. Mas eu não vejo, realmente não vi nenhuma mudança de postura com a saída do Pedro Parente, não. O senhor Ivan Monteiro, né, que está por trás desse PLC, né, e assumiu a diretoria da Petrobras ainda no governo. Pois é, petista, isso eu ia né? perguntar, Paulão. Você falou que esperava que com Pedro Parente houvesse uma mudança, mas é difícil quando toda a diretoria continua a mesma, inclusive o presidente foi tirado da própria diretoria. E aí a gente tem que lembrar que essa diretoria da Petrobras, que continua a mesma no golpe, foi nomeada e empossada na presidência da Dilma Rousseff. Então estão todos convidados aí, né? Muito obrigado aí, viu, Holmes, viu, Wellington, Camila, Paulão, muito obrigado Paulão, aí. eu vou pedir uma coisa a você, nunca mais agradeça, não. Sabe por quê? Por quê? Porque nós é que temos que agradecer. Você aqui no Duplo Expresso é um motivo de muita honra para mim, para Rômulo, para Camila, para toda a equipe e certamente para o público que é consciente de que esse tipo de debate é indispensável para que possamos transformar o Brasil num país melhor. Eu tenho muito orgulho de poder ter você no nosso time de comentaristas. Então, pare de agradecer, porque senão eu vou cortar você. Não, mas o agradecimento ele precisa existir porque no Brasil, né, não há uma discussão técnica com liberdade, né, em nenhum espaço. O único espaço onde eu me sinto à vontade para dizer, inclusive o que eu disse aqui sobre o senhor Ivan Monteiro, é no Duplo Expresso, porque se eu disser isso em outros espaços, né, da direita ou da própria esquerda, né, eu seria muito mal visto, porque eu estaria criticando alguém, né, que foi do governo do PT. Né? Então, o agradecimento ele vem do reconhecimento que é o único local onde eu me sinto à vontade para dizer o que eu penso tecnicamente, porque aqui não é questão ideológica, não, né? É questão técnica, né? A diretoria da Petrobras, ela tecnicamente
essa diretoria, ela iniciou o processo de desintegração da Petrobras. Isso não foi iniciado no governo Temer. E só no Duplo Expresso eu tenho essa oportunidade, essa liberdade para dizer essas coisas. Então é por isso que eu faço questão de continuar aí os meus agradecimentos. Tá bom, mas não precisa não. Um abraço. Um abração, Paulão. Felicidades. Um abraço. Felicidades, um grande abraço e um prazer tê-lo aqui. Conversamos aqui com um especialista em Minas e Energia, PhD em Engenharia na área do petróleo, Paulo César Ribeiro Lima, uma das maiores autoridades da América Latina em Minas e Energia. Ele falou isso do Duplo Expresso por livre e espontânea vontade. O Duplo Expresso não constrange comentaristas e convidados para que eles falem que apoiam o Duplo Expresso, porque o Duplo Expresso é bonitinho, é perfumado, etc. Nós não fazemos muito isso. Muito menos pedir doação, né, Wellington? Assim, imagina, constranger, trazer alguém da qualidade do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e falar, embaixador, grava um videozinho pedindo dinheiro pra gente, por favor. De maneira nenhuma. Não vou fazer isso. Nós não vamos fazer. No dia que vamos falar que é esse o sistema de arrecadação que a gente vai adotar, ele aí abre o programa sozinho e faça sozinho a zorra dele, viu? Sem risco, Wellington Calazans. Eu queria dizer o seguinte, olha como é importante esse espaço aqui. Por que a gente pode falar e trazer o Paulão para falar o que ele pensa e outras pessoas, a gente pode apontar os problemas? Justamente como eu falei aqui, por uma circunstância da vida, eu vim parar na Suíça, vim fazer meu doutorado aqui. O Wellington Calazans, em Angola, casou com uma sueca e aí foi morar na Suécia anos depois. E por esse acaso, circunstância da vida, nenhum mérito pessoal nosso, nós viemos morar em 2 países que são baluartes da proteção à liberdade de expressão, liberdade de informação, que é diferente. Uma coisa é você ter a liberdade de falar, a liberdade de consciência, de pensar, mas outra é a liberdade de informar, que mais do que da pessoa que está falando, é o direito de quem está recebendo. Pois essas 3 liberdades fundamentais, que estão em todas as declarações de direitos, Bill of Rights do mundo, nas constituições, inclusive do Brasil, elas não existem mais no Brasil. Porque os blogs de esquerda, se não estão recebendo dinheiro do esquema para agora todos aí em pool convalidar o plano B, eles são acossados judicialmente pelo pessoal também. Então a gente vê aí, Eduardo Cunha processou blogueiros e conseguiu vitória, aí conseguiu plantar uma agiografia. A agiografia, Wellington, é a obra literária que a pessoa escreve a biografia de um santo. Então, aí que falaram lá que ele estava na cadeia, passava o dia ajoelhado, limpando privada com escova de dente velha e rezando, orando, recitando salmos todo momento. Então, foi isso, ele conseguiu chantagear. Olha, você tem que me pagar aí tantas centenas de milhares de reais. Então você não quer? Bota aí uma geografia minha para rebater aquele artigo que saiu na semana passada do Duplo Expresso, falando que sou eu o manda-chuva e eu que fiz o acordo com Sérgio Moro e 2 deputados do PT, Vadir Damuz e Paulo Pimenta, para tirar o depoimento do Tacla Duran do relatório final da CPMI da JBS. Aí saiu isso. Eu falando que o cara estava mandando, que estava oculto em Brasília, clandestino. Aí vai lá e fala que não, que ele estava na prisão, limpando privada, que não mandava mais nada na política brasileira, está isso no texto, e que passava que era um prisioneiro modelo. Só tinha um detalhe, Wellington Calazans. Até com decisão do Supremo Tribunal Federal do final de novembro, sabia-se que ele estava, primeiro, em Brasília. Isso já era sabido que ele tinha sido transferido. E segundo, por declaração do jornalista do Grupo Globo, Diego Skosteg, a gente sabia que a entrevista que ele deu de capa para a época não foi dada em nenhuma prisão. E nós fomos, em parceria aí do Brasil, do Provítimas, a todas as instituições carcerárias do Distrito Federal pediu prontuário de entrada do Eduardo Cunha, não existia. Não tinha nenhuma prova, ele nunca deu entrada em nenhum estabelecimento do sistema prisional em Brasília. Aí a gente pediu o prontuário. Aí quando a gente pediu o prontuário, a pessoa lá falou, não, tem que fazer então. Prontuário, quem é da área médica sabe, aí da área ou ele existe ou ele não existe. Não tem, o prontuário ele não é feito depois. O prontuário é aquele livrinho que fica ali lá com as enfermeiras que ela fala, hoje o paciente aconteceu isso, aumentou a pressão, diminuiu, aí a gente deu esse remédio aqui. Aí no dia seguinte chega o novo médico, ela estamos acompanhando a pressão. É um livro de como é a trajetória daquela pessoa no hospital. A mesma coisa no presídio. O prontuário tá ali, hoje ele saiu aqui de Curitiba, foi transferido para Brasília. Aí quando a gente pediu o prontuário, com base na lei de acesso à informação, falaram, não, tem que fazer então. Você tem que fazer porque não existia prontuário. Então, são contra essas batalhas que a gente tem. E ouvir isso do Paulão, a gente nunca poderia ter falado isso, que o Eduardo Cunha não estava preso, se a gente estivesse no Brasil,
O jornalista da Globo não pôde falar isso, ele que é da Globo, em vez de falar isso, só falou: a entrevista não foi feita na prisão. É por isso que é importante estar aqui. Então você que muitas vezes se desespera porque não tem liderança no Brasil e não tem mesmo, hoje, com Lula preso, e fala, vem pra cá liderar, se não tivesse espaço aqui, não poderia estar o Paulão falando isso, como ele disse, nem blogs de esquerda abrem espaço para ele, porque ele está criticando a diretoria que está aí, a diretoria do golpe, que foi nomeada pela Dilma. Não poderíamos estar aqui falando do plano B. Quem além da gente está falando do plano B, Wellington? E aí eu vou mostrar umas janelas aqui que eu peguei, porque era algo importantíssimo no plano B que eu esqueci de falar naquele momento, que é o seguinte: voltou aquela história do Perón Câmpora, que a gente já bateu. Aí ontem, o Paulo Henrique Amorim, que é uma pessoa que nós muito admiramos aqui, inclusive nos solidarizamos a ele quando ele estava sendo acossado em lawfare por aqueles delegados da Polícia Federal, mas ele divulgou um banner que está aqui, não é nem do Conversa Fiada, mas o Conversa Fiada já publicou coisas sobre essa história de Perón Câmpora, por dica, Wellington Calazans, daquele tal que assina como Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Pois então, falando de Perón Câmpora. Aí ele está divulgando um banner de um evento que vai ter hoje, às 4h30, horário do Brasil, que o Breno Altman, no Ópera Mundi, vai falar sobre o caso Perón Câmpora. E você que é do Duplo Expresso, já sabe que isso é um embuste. Eu quero ver, vou até ficar curioso para saber o que o Breno Altman vai falar sobre isso, porque nós já explicamos aqui, eu vou mostrar a comunicação, inclusive, que eu mandei para o Paulo Henrique Amorim, tem um print que eu já tinha publicado outro dia, dizendo o seguinte: quando eu vi ele falando lá no Conversa Fiada da história de Perón Câmpora, dizendo que ele estava cobrindo aquela tal pesquisa qualitativa do PT, dizendo que o eleitor brasileiro, lá o Zé, o trabalhador rural, a pessoa lá da fábrica, o que está desempregado, o camelô, esse eleitor do PT, estava discutindo sobre Perón Câmpora em 73 na Argentina. Parece que todos eles conversaram com o Emir Sader, que é um acadêmico, que efetivamente conhece isso, mas dizer que o trabalhador rural, lá o militante do MST, está falando em Perón Câmpora é um insulto de inteligência. Mas aí eu mandei, como eu falei, foi uma pesquisa qualitativa fake, encomendada para justificar o que esse pessoal estava falando desde o início desse ano, já antevendo a prisão do Lula. E às vezes até alguns trabalhando em favor disso. Aí eu botei, Paulo Henrique Amorim, indulto presidencial, não, que é o que um presidente pode fazer, não torna Lula elegível. Que lá no Câmpora foi isso. O Câmpora foi eleito com a promessa que ele ganhava, dava indulto ao Perón, renunciava e chamava a nova eleição, e aí efetivamente aconteceu isso, e lá o Perón pôde concorrer e foi eleito. Mas eu falei, indulto presidencial não torna o Lula elegível. O Brasil é diferente da Argentina. Vi o vídeo dele, em que ele relatava a estratégia que ele ouviu desse Joaquim José da Silva Xavier, esse Tiradentes renovado aí. O pessoal do PT está jogando com esse confucionismo. Esse pessoal aí, não é todo o PT. Só anistia votada, que tem que ser votada pelo Congresso, pode apagar a ficha criminal de uma pessoa. Indulto não. Indulto só tira da cadeia, mas ele continua inelegível. Aí eu sigo. Partindo da suposição de que o STF não declararia, se fosse uma anistia, inconstitucional, porque ele pode fazer. Ele acabou de acabar, continuando lá. O STF acabou de fazer isso com o indulto natalino do Michel Temer. O Luiz Roberto Barroso, o ministro, que é meu ex-professor de Direito Constitucional lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, disse que pelo princípio da moralidade da administração não se aplicava, aquele indulto não poderia ser aplicado a criminosos de corrupção. Ora, se a gente tiver um indulto, Wellington Calazans, que mais do que genérico, coletivo, como foi o do Temer, seja um indulto específico para o presidente Lula, que é um caso tão paradigmático, esse STF, que era com o STF com tudo, isso que o PT precisa decidir. Era ou não era com o STF com tudo? Esse STF vai dizer que é constitucional? Pelo contrário, o Barroso vai dizer, olha, se aquele do Temer, que soltava corrupto, eu rasguei e disse que era inconstitucional, imagina esse que é específico do Lula, um caso que vai deseducar a população brasileira, porque vai ensinar que roubar compensa. Então, a moralidade administrativa lá do artigo 37 da Constituição não permite, é inconstitucional. Então, é ou não é com o STF com tudo o golpe? Aí, continuando. Eu vou deixar só para só terminar esse texto do print para não voltar para ele. Eu botei, essa história de Perón Câmpora 2.0 é um embuste do pessoal do plano B do PT, que foi lançado pelo Emir Sader, como a gente sabe. Estão repetindo isso desde o início do ano, inclusive nomes próximos a Lula. Como você deve saber porque é de quem ele está ouvindo essa história. Tratei disso em detalhes
em um artigo no mês passado. E aí está aqui, para você quiser entender tudo em detalhe, com técnico, tá lá, ó, esse artigo que eu estou mostrando, Peron 73, novo golpe do Plano B para furar o olho de Lula. Foi publicado, aliás, quando eu mandei Paulo Henrique Breira, mês passado, mas agora já é mês retrasado. Foi publicado em 27, está aqui a data, 27 de junho de 2018. Fala, Wellington. Desrespeito por Lula já foi, inclusive, ontem tema do comentário na volta do Direito ao Ponto com a Maria Eduarda Freire, onde ela narra foi que Dodge falou sobre Luiz Inácio Lula da Silva numa clara, uma explícita agressão preconceituosa e fascista. E aí fica claro por que é que eu usei a expressão fascista quando me referi a Raquel Dodge em um dos textos daquela retrospectiva que eu fiz sobre personagens da Lava Jato. É isso, Rômulo? É verdade, Wellington Calazans. E aí eu queria continuar para você mostrar como o trabalho do Duplo Expresso faz diferença. Tava aí, a gente vem batendo nessa tecla do Peron Câmpora. Cortei de novo a tela lá para o navegador. Aí publicamos esse artigo, vamos insistindo, desmontando, dizendo que é mentira. Mentira. Aí, primeiro que não vai soltar lá, o STF vai dizer que o indulto é inconstitucional, vai continuar preso. E mesmo que fosse solto, não seria elegível, não pode entrar, e muito menos, como eu vou mostrar agora, como está sendo disseminado dentro do PT, de dizer que ele ia ser nomeado ministro-chefe da Casa Civil e ele que ia ser o governante. Olha só, isso aqui a gente recebeu de uma fonte dentro do PT, uma pessoa influente, no diretório do Sudeste, falando o seguinte, ó. Isso está sendo distribuído para as bases do PT. Olha o engodo que o Plano B está tentando. Esse pessoal que deu golpe internamente no PT. Eu vou ler o texto. Lula e PT traçam a estratégia vencedora. 1. Firmaram uma importante coligação com o PCdoB. 2. Colocaram Manu sentada no banco de reserva. 3. Escolheram Haddad como vice de Lula. 4. Aí, olha só. Caso Lula seja impedido, que é o que vai ser, que eles combinaram, inclusive, com a STF, Haddad torna-se candidato a presidente. Primeiro tem que avisar essa pessoa que não tem crase, quem escreveu isso aí, que não tem crase nesse A não, tá? Manu torna-se vice de Haddad. Sob a bênção de... 6. Sob a bênção de Lula... Olha aí, carregando, né, o retrato do que está lá preso. Sob a bênção de Lula, Haddad e Manu ganham as eleições, talvez até em primeiro turno. Mentira, essa eleição está contratada. Ninguém ia deixar essa eleição acontecer se fosse para deixar o Lula mandar. Aí continua, olha a piração que é de quem está dizendo que não foi golpe, que não estamos num golpe, só pode ser. Ou então está no golpe junto. 7. Primeira medida do governo Haddad. Já admitiu que é o governo Haddad. Indulto presidencial a Lula. Como eu falei aqui, com o STF, com tudo, não tem indulto ao Lula. É mentira. 8. Segunda medida do governo Haddad, nomear Lula ministro da Casa Civil. Menos ainda. Vamos lembrar aí do que o Gilmar Mendes fez. Menos ainda. Ele não vai ser sequer solto. Imagina, então, ser nomeado ministro da Casa Civil. Quiçá ser nomeado ministro da Casa Civil. 9. Lula Haddad, agora o nome do Lula passou na frente. Lula Haddad trazendo o Brasil ao caminho do desenvolvimento econômico com inclusão social. Querendo dizer que o governo vai ser do Lula. Ele que, como eu falei, vai continuar preso, vai continuar sem direitos políticos, inclusive, possivelmente, vai ser morto no ano que vem. 10. Deixei o melhor por último. Vitória da democracia sobre o golpe. Aí continua lá a palhaçada. Isso aqui é um engodo, e aí o meu comentário aqui, ó, que eu botei quando compartilhei no Facebook agora, enquanto a gente estava falando, ó. O engodo vendido a incautos internamente no PT, recebido de alguém influente lá dentro, e digno. O STF, aquele do com o STF com tudo, vai permitir alguém condenado por falsa corrupção assumir o comando do governo? É ou não é golpe, vocês ardilosos aí do Plano B no PT? Que feio! Até ontem, a hashtag era eleição sem Lula é fraude, não era? Mudou a fraude? Ou mudaram vocês que assumiram o comando do partido passando a perna no Lula? Essa é a pergunta que fica, Wellington Calazans. E já aí, voltou dela? Continuando, eu queria só mostrar, nós aqui na primeira hora comentamos muito do que estava no artigo que eu publiquei ontem, tá lá em duploexpresso.com, é esse aqui, essa imagem, colocando ética política é a sedução do Plano B. O dia em que o Duplo Expresso disse não estar à venda. Está relatado lá, inclusive
Tem um relato que eu coloquei em confidência que eu recebi de uma fonte próxima ao presidente Lula, que conviveu muito com ele, de um episódio em que ele mostrou toda a sua habilidade, toda a sua sagacidade política e a sua grande habilidade do presidente Lula, Wellington, sempre foi, primeiro, a intuição. Ele chegava ao que era a formulação correta por intuição. Segundo, a sua capacidade de síntese. Ele pegava algo extremamente complexo e sintetizava. Terceiro, ele sintetizava em termos extremamente simples. E olha, a matemática já ensina, a elegância está na simplicidade. Em termos especialmente simples. E aí, na sequência, ele fazia a tradução, usando esses termos, para conseguir falar com o Zé da Esquina. Esse aí, que não está falando de Perón Câmpora, porque não sabe nem quem foi Perón, ainda mais Câmpora. Esse não está falando de Perón Câmpora. Agora, com esse, quem sabia falar dentro do PT era o presidente Lula. E aí ele, uma vez, Wellington, foi falar para a Marina, criticando ela lá, sempre péssima política. Aí ele falou para ela entender, olha, companheira Marina, política é a gente saber quando... Desculpa, é o palavreado do presidente Lula, porque ele é deliciosamente desbocado. Quem conhece a intimidade sabe disso. Ele, ó, companheira Marina, política é a gente saber quando pode meter na bunda do outro e quando é a gente que tem que deixar levar a carcada, né? Traduzir aqui para não falar um termo mais pesado. Mas, enfim, como eu falo nesse texto, isso aqui, a formulação simples, eu falei, a elegância está na simplicidade, é um tratado de política. Em vez de falar de correlação de forças, isso aí matou de inveja nesse dia que ele falou isso, Wellington Calazans. Maquiavel, Platão, Aristóteles, matou todos de inveja lá onde quer que estejam com essa capacidade do presidente Lula. E lá também está relatado quando tentaram cooptar o duplo expresso plano B e nós dissemos não. E aí, Wellington, aí já é outro tema, não sei se você quer comentar esse, mas o que eu ia dizer é o seguinte, você aí que está incomodado com o que a gente fala, o duplo expresso, e eu falei aquela história aí do recurso que foi desistiram do recurso, só porque a gente fez o trabalho aqui. Esse é o artigo publicado no domingo à noite, em que a gente bateu bastante no programa de domingo à noite, no programa de segunda-feira de manhã, inclusive no Drops que a gente fez na sequência do programa de ontem, para ver se conseguia, através da pressão, que eles desistissem desse recurso, que era o golpe de misericórdia no Lula. Esse é o artigo que você vai encontrar lá tratando dessa questão da articulação dos advogados com o STF, inclusive usando a Folha de São Paulo, os dois, para plantar álibis recíprocos. É isso. Plano B, a degola de Lula, combinada por amigos com o STF e o fim do Brasil. Esse artigo está com dezenas de milhares de leituras. Mesmo sendo um texto difícil, longo, está com dezenas de milhares. Então, ficou tão escancarado com esse artigo que nós publicamos com os programas que não teve como eles manterem o recurso. E aí está aqui a notícia, ó. Olha o que eles botam lá na central do Plano B. Lula desiste de recurso no STF para não perder direitos políticos. Não, quem desistiu não foi o presidente Lula. Quem desistiu foram os advogados, que estavam, inclusive, entre eles, o principal beneficiário da derrota, que é o Fernando Haddad. Os advogados desistiram porque o duplo expresso desmascarou e falou, isso aí foi a arapuca que armaram para o STF poder dizer nesta semana, que o Lula está inelegível e esvaziar o ato do dia 15. Aquele pessoal que gritou na sexta-feira à noite, Wellington, na cara da Gleisi Hoffmann e na cara do Fernando Haddad, não tem plano B no primeiro turno, é Lula do PT. Esse vídeo está lá no canal do Duplo Expresso no YouTube. Você vai ver a cara do Fernando Haddad, sem graça, quando gritam isso na cara dele. Pois é, para esvaziar o ato no dia 15 e não ter essas pessoas gritando isso lá no registro da candidatura, eles iam já botar o STF dizendo que ele estava inelegível. O Duplo Expresso escancarou e aí aconteceu isso. E aí, Wellington, por último, queria dizer o seguinte, muita gente aplaudiu e a gente fez o alerta aqui, porque a gente sempre fala o que precisa ser dito e não o que as pessoas querem ouvir. Muita gente estava feliz aí na esquerda com a censura que o Facebook fez ao MBL. Eu gosto do MBL? Não, desprezo profundamente. Mas aquilo era o álibi para eles poderem partir para cima da esquerda. Ontem, Wellington Calazans, nós tivemos aqui o Caio Clímaco para falar do atentado que o imperialismo fez à vida do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Aí eu falei que o vídeo que ele gravou no domingo à noite, um vídeo de menos de 2 minutos, ele com a cara na câmera, descrevendo o que ele sabia, tinha sido censurado pelo Facebook. Ó, se vocês olharem aqui na foto, esse símbolo de cifrão amarelinho, quer dizer que está desmonetizado. O que isso quer dizer? Que não pode ter patrocínio. Ele fala aqui, ó, não adequado para a maioria dos anunciantes. Com isso, o algoritmo do Google e também do Facebook, quando falam isso, eles escondem, ninguém vai ver, quem não tiver o link não vai ver isso. Aconteceu com esse que ele gravou domingo à noite, Wellington, e outro que o Duplo Expresso publicou lá ontem à noite no YouTube, mais um vídeo dele atualizando as informações. Fui ver agora,
mais uma vez dizendo, o YouTube, que é do Google, dizendo que não é adequado para patrocínio e por isso vai esconder de todo mundo. Quem não tiver o link especificamente não vai ver esse vídeo. Aí eu botei o print para as pessoas verem, é o segundo em sequência. Um no domingo, outro na segunda. Vídeo curtíssimo, olha, menos de 1 minuto, ele nas ruas filmando uma manifestação de apoio e solidariedade ao Maduro. Aí eu botei, ó, mais uma vez o YouTube Brasil desmonetiza e assim esconde com infames algoritmos, entre muitas aspas, vídeo de correspondente do Duplo Expresso em Caracas, o Caio Clímaco. E tem quem na esquerda acha que redes sociais americanas, como o Facebook, o Google e o próprio Twitter, que foi onde eu coloquei esse print, querem eleições livres de fake news. Não, Wellington Calazans. Isso aí eu vou voltar aqui a tela pra gente. Essa eleição, a disputa é para saber entre quem na esquerda tá e não tá no esquema da fraude. Você olhar aquele texto safado que está sendo divulgado pelo Plano B dentro do PT, você sabe que a pessoa está na fraude. Eles estão mentindo descaradamente. Não há hipótese de ser permitido que o Lula seja indultado e sair da cadeia e muito menos assumir a Casa Civil. Não há hipótese, eles mentiram antes, Wellington. E eu quero ver o que o Breno Altman vai falar, porque na hipótese Perón Câmpora, o cara renunciou e aí o Perón pôde se eleger. Eles no início falavam isso no Brasil. Da primeira vez que saiu lá no Conversa Fiada, nesse vídeo do Paulo Henrique Amorim, eles falam isso, que o plano B ia renunciar e ia chamar a eleição para voltar o Lula. Como a gente já desmascarou e falou que não é possível, porque tem a ordem sucessória e isso não seria dessa forma, não tem? Isso não é um gatilho, renúncia do presidente não é um gatilho automático, teria a questão do vice. Você acha que a Manuela Dávila vai renunciar para abrir eleição para o Lula? Olha aí, ó. Tem que ver tudo isso aí. E mesmo que fizesse, como eu falei, o Lula continua inelegível. Indulto não limpa a sua ficha criminal. Então, pela lei da ficha limpa, ele continua não podendo concorrer. Como a gente desmascarou, e aí eu vou ficar curioso para ver o que o Breno Altman, um paralelo que ele vai fazer hoje, às 4h30 da tarde, como a gente desmascarou, aí agora já não é isso. Aí agora a orientação é essa nova de dizer que o Lula vai ser ministro da Casa Civil. Tão ministro da Casa Civil quanto foi lá em 2016, quando a Dilma nomeou. Ué, o STF vai mudar? O PT está propondo mudar o STF, romper? Não está no programa, não está nada disso. Então assim, se era com o STF, com tudo, por que vai mudar depois dessa eleição que não vai... É isso que é o pior ainda. Não vai ser eleito. Eles já combinaram que eles vão perder no segundo turno, mas para eles manterem a hegemonia dentro do PT e impedir que pessoas que realmente querem lutar assumam o comando do maior partido de esquerda da América Latina, aguerrido, gente do povo da base do PT. É isso que eles querem, porque se o Haddad for humilhado nessa eleição, não tem como esse pessoal de luta não tomar internamente o comando do PT, Wellington. Esse é o plano, esse é o medo deles. Então, querem que você vá à urna votar, acreditando que dá para ganhar. Não dá, essa eleição está contratada. Vão fazer até, como eu falei aqui, de repente, um 51-49, para dizer que foi muito pouco. Você falar, na próxima vai e tal. Mas aí isso fortalece, você fala, olha o Haddad, conseguiu 49, numa eleição difícil, sem a ajuda do Lula, o Lula preso, com 49, pô, ele vai ficar sendo chefe do PT, o Lula sai de cena, quiçá será assassinado ano que vem, coloca uma coisa na comida dele, colocam coisas que vão fazer ele ter um problema mental, alguma coisa assim, e fica esse subprojeto de Macron, que não tem um talento, nem um carisma do original, não tem nem inteligência do original, sendo o chefe da oposição consentida que vai ficar assistindo 8 anos de Geraldo Alckmin destruir a soberania nacional e massacrar o povo brasileiro. O Duplo Expresso não vai compactuar com essa farsa. Nós vamos para a tática do empate, tentar desmoralizar essa eleição, que é uma fraude. É isso que quem verdadeiramente está na luta nesse ano deve fazer. Pressione o seu candidato a deputado do PT e de outros partidos de esquerda e deputados a senadores a lutarem lá no Congresso, porque está lá no Congresso, nesse momento, a luta para a totalização dos votos ser feita a portas abertas com fiscais dos partidos e das universidades públicas brasileiras. Se não lutar por isso, está no esquema. Se não lutar por isso, está no esquema. Então não é nem dizer, vou votar para deputado, não vou votar para presidente. Vamos ver que deputado. Vamos ver o deputado e senador que vai lutar lá pela totalização aberta. Porque senão está no esquema da fraude, está no esquema para ser a oposição fake, que vai ficar lá só levantando cartaz e fazendo live em Facebook. Essa é a luta desse ano. Desmascarar a fraude. Porque mesmo que o Geraldo Alckmin no final leve essa eleição de maneira fraudada, a gente vai poder continuar tendo o discurso de que é golpe. E é isso que esses traidores dentro do PT, que deram um golpe e levaram o Lula à prisão, aprovaram as leis para prender, e depois enganaram ele, como aquele vídeo que a gente editou comprova, é isso que essas pessoas querem tirar da gente. Isso, gente, eles querem tirar o discurso de que é golpe. Acorda. A gente tem que se apegar a esperanças.
mas não esperanças suicidas e enganosas. Olhar esse papelzinho aí que o pessoal do Plano B está distribuindo internamente no PT é um assinte, é mentira, mas eu gostaria de poder acreditar nisso. Você acha que eu não gostaria de poder acreditar que o Lula ano que vem não só vai estar solto, como vai mandar no governo do ministro-chefe da Casa Civil? Mas não tem como, isso é mentira. Eles estão fazendo isso para você ir lá votar e no final perder e legitimar o Alckmin como novo líder. O Alckmin, olha o ato falho. O Haddad como novo líder do PT. Esse é o jogo desse ano, Wellington Calazans. A gente tem que falar que a eleição é uma fraude e que é golpe e se comportar como se fosse golpe e como se fosse com o Supremo, com tudo, com TSE, Justiça Eleitoral e tudo. Ou é ou não é golpe. É isso, Wellington. Duplo Expresso.